Olá, Psicroners! Aqui é o narrador. Hoje eu trouxe um filme que sei que vocês irão amar, odiar. Então, sem mais demora, Frankenstein, ou O Prometeu Moderno, é um romance do século XIX, publicado em 1818, escrito por Mary Shelley. E ao longo do tempo, o livro teve várias adaptações e serviu de inspiração para muitos artistas e escritores. Para vocês terem uma ideia, antes de Frankenstein, as histórias eram mais mitológicas, religiosas e fantasiosas. Mary Shelley fez algo novo, misturou ciência real com imaginação, criando assim uma das primeiras histórias de ficção científica do mundo. E com isso, ela introduziu a ideia do cientista louco que brinca de Deus e uma pergunta importante: só porque podemos, devemos? Quando o livro foi publicado, ele rapidamente se tornou um sucesso e revolucionou seu tempo. Isso porque a obra de Mary Shelley tocava em temas que estavam em alta naquela época: a eletricidade, vista quase como algo mágico, experimentos com corpos mortos, o galvanismo e o início da Revolução Industrial transformando tudo ao redor. As pessoas começaram a se perguntar: e se conseguirmos criar vida? Sem ninguém para responder essa pergunta, veio Mary Shelley e respondeu em forma de livro, criando uma das obras literárias e de ficção científica mais importantes da era moderna e o seu maior sucesso. E claro, automaticamente o livro influenciaria várias pessoas e teria diferentes adaptações e releituras. E é aí que entra o nosso filme de hoje, Lust for Frankenstein, de 1998. Dirigido pelo cineasta espanhol Jesús Franco, ou Jess Franco, já que ao longo da carreira ele usou vários pseudônimos, e estrelado pela pseudo-atriz e esposa do diretor Lina Romay no papel de Moira Frankenstein, Michelle Bauer como Deusa, a criatura, e Analia Ivars como Abigail, a ex-madrasta de Moira. E uma curiosidade, a atriz que faz a Moira é 9 anos mais velha do que a atriz que interpreta a Abigail. Digo isso porque no filme, Abigail vive chamando a Moira de filha e dizendo ser mãe dela. Era só isso mesmo. Vamos pro vídeo. Lust for Frankenstein é um filme mais 18, com bastante nudez, sexo e relações familiares bem problemáticas, como por exemplo o incesto lugar entre a Moira e o pai dela, ou seja, a família Urach. Então, se for assistir, veja em um ambiente controlado. Mas, ao contrário do que você talvez esteja imaginando, essas cenas não deixam ninguém pau duro a não ser os betas. Muito pelo contrário, elas são um lixo, como o próprio filme. E quando eu digo lixo, eu quero dizer uma diarreia mental, um lixo cinematográfico mesmo. Atuações ruins, efeitos desgraçados e horríveis, maquiagem asquerosa, cinematografia horripilante, acho até que nem teve diretor de fotografia. A fotografia nem existe neste filme. Meu Deus, tudo nesse filme é ruim. E não é força de expressão. É matematicamente impossível tirar qualquer coisa realmente boa daqui. Impossível. Então, se você não quer perder mais de 1 hora assistindo essa diarreia mental, assista a este vídeo. Mas já aviso que isso também é perder seu tempo. Nada de bom vem desse pseudo-diretor de cinema. Acredite em mim. Nada. Bom, dito isto, vamos pro lixo. O filme começa depois de 6 longos minutos de créditos e outras diarreias mentais, nos mostrando que tudo isso não passou de um sonho da nossa querida e maravilhosa protagonista, Moira Frankenstein. Depois que ela acorda, começa a ver o espírito do seu falecido pai, Marvin Frankenstein, interpretado por um pseudo-ator qualquer. E se você notou a referência do título do filme e o sobrenome deles e está se perguntando se tem algo a ver com Victor Frankenstein, a resposta é sim. Ao que tudo indica, eles são descendentes dele, e a família de Moira manteve em segredo, ao longo do tempo, a tecnologia e o conhecimento do Victor Frankenstein de criar vida. Logo de início, quando o espírito do pai aparece, ele já nos dá uma amostra do nível de atuação, maquiagem, efeitos, cinematografia e som dessa diarreia mental chamada filme.
E quando o desgraçado e bastardo do espírito do pai dela aparece, ele fala de forma ridícula, faz uns gemidos e grunhidos tentando ser assustador, e a produção ainda coloca uns efeitos nele. Aí ele começa a pedir para Moira colocar um disco que está no sofá que contém instruções sobre a criatura que ele criou. E aqui vemos uma atuação digna de Oscar da atriz Lina Romay. Depois que ela coloca o disco, toca uma música igualmente digna de Grammy. Em seguida, a cena corta subitamente e nos mostra uma música que daria inveja a Hans Zimmer. Sim, eu sei, nem faz sentido, mas esse filme também não faz. Depois disso, a diarreia mental de Jesus Franco nos apresenta Sirius, que não é Black porque é branco, interpretado por um dos maiores atores de todos os tempos, até mesmo maior que Daniel Day-Lewis, a.k.a. Senhor I've Abandoned My Child. Bom, o Caba do Sirius, marido dela, vai até a casa da Moira implorar por uma segunda chance. Segunda chance por quê? Não sei. Depois disso, Moira vai até a casa da madrasta, Abigail, seguindo as instruções do disco. Chegando lá, ela conhece Mário, o jardineiro latino e um dos amantes da ex-madrasta dela. Os mais sabidos talvez pensem que ele é uma referência ao Jumpman, mais conhecido como Mário, aquele que te come atrás do armário, porque um é jardineiro e o outro era carpinteiro. Os dois trabalhavam com matéria vegetal. A partir daqui fica o alerta de nudez. Se você é um apreciador da vida liberto e está vendo o vídeo em paz, fique tranquilo. Mas se você é um neo-escravo CLT assistindo isso sem auriculares, põe eles, botou? Botou? Então vamos continuar. Ao entrar na casa, Mário diz para Moira que Abigail está lá em cima com Carlitos, o secretário e segundo amante latino dela. Quando Moira sobe, encontra Abigail fazendo uma respiração boca a boca no amiguinho do Carlitos, algo que ela reage com a maior naturalidade. Inclusive, vai até eles e lasca um beijo na ex-madrasta. E minha gente, o som dos gemidos deles é horrível. Não entendo como o filme errou em algo tão fácil de fazer. E o mais surpreendente de tudo é que o diretor Jesus Jess Franco recebeu em 2009 o prêmio Goya de Honrar, que é o galardão mais prestigiado da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha, traduzindo o Oscar espanhol. Voltando ao filme, ali, Abigail começa a relembrar os tempos em que ela, Moira e pai dela passavam um tempo em família, cometendo absurdos. E mais uma vez o diretor nos brinda com cenas maravilhosamente ruins. Depois disso, o espírito do pai aparece de novo. Pô, cara, de novo! Com aquela música de matar e pede que Moira o ajude a combater seus inimigos. Inimigos esses que nunca aparecerão. E depois de mais de 4 minutos consecutivos de flashback de cenas de sexo em família, ele revela que foi ali que nasceu a ideia de criar uma criatura perfeita, assim como o antepassado deles fez. Uma criatura capaz de proporcionar os maiores prazeres e também destruição. E então ele revela a Moira que ela está muito próxima dessa criatura, porque a criatura, chamada de Deusa, está naquela casa e que, como herdeira, a criatura agora pertence a ela. Depois disso, somos apresentados à criatura, o monstro de Frankenstein mulher que tem 2 órgãos genitais, um masculino e um feminino. E, obviamente, a parte masculina é tão mal feita que em várias cenas simplesmente desaparece. A atriz simplesmente pôs algo entre as pernas. Talvez seja por isso que a criatura ande de forma tão estranha e cômica. E aqui a gente vê uma maquiagem digna do Oscar de melhor maquiagem. Ou melhor, digna de um pesadelo de baixa renda. E não é só a maquiagem da criatura que é ruim, mas também a sua atuação que não é nem digna do Framboesa de Ouro.
tava ruim. Agora parece que piorou. Depois disso, a mesma coisa de sempre. O vagabundo do espírito do pai dela aparece e diz que é preciso alimentar a criatura com o sangue de pessoas jovens para que ela recupere sua força e seus poderes. Moira então vai até a criatura e pergunta seu nome. Ela responde que o pai a chamava de Deusa. As duas se beijam e então aparece o Mário, o jardineiro, batendo na porta à procura do teu cu. Moira vai abrir. Mário já chega com a mão boba, tocando e beijando Moira. E quando a criatura ouve Moira gemendo, meu irmão, ela fica possessa. Ela vai até a sala onde eles estavam com ódio nos olhos e um andar do elemento. O Mário, vendo a criatura se aproximar, fica com o bastão ereto e vai pra cima dela, tocando e apalpando a deusa. Mas antes que ele consiga fazer mais, Moira o acerta por trás, apagando o homem. Elas levam o Caba para o laboratório da casa e fazem uma transfusão do sangue dele para a deusa. Então, além de ser uma criatura sobrenatural, super forte e capaz de dar os maiores prazeres, ela também é meio vampira. Depois a Moira se livra do Mário. E então o filme entra naquela fase de cenas entediantes até chegar ao momento em que Moira fala no telefone dentro do carro. Cena essa que revela que ela conhece alguém Tarantino. Se é o Quentin, eu não sei, mas o nome dele é Tarantino. Moira vai ao quarto da ex-madrasta, vê Abigail e Carlitos se divertindo, cheirando vitamina C e acasalando e decide se juntar a eles. Só que quem ouve os barulhos é a deusa, e a nossa querida criatura não gosta de dividir sua mestra não. Então ela aparece e mata o nosso querido Carlitos. Ao ver isso, Abigail se desespera e tenta fugir, porque ao que tudo indica, ela já conhecia a deusa. Moira, irritada com a interrupção, pega um chicote e começa a açoitar a criatura. Com o caos instalado, Abigail tenta escapar, mas na tentativa de impedi-la, Moira faz o chicote se enrolar em seu pescoço. Abigail se desequilibra, cai do andar e é asfixiada. Depois disso, Moira leva a deusa para a enfermaria e cuida de seus machucados. A deusa pede para ser morta, dizendo que o coração dela está cheio de amor, mas sua cabeça só quer destruição. Moira não faz isso. Então ela vai a um bar de strip, pega uma stripper para servir de alimento à deusa. Depois disso, elas têm um momento íntimo. Após a brincadeira de DJ delas, o espírito do pai da Moira aparece pela última vez, fala algumas bobagens e desaparece para sempre. Em seguida, elas se livram do corpo. Chegando em casa, elas encontram Sirius, que não é Black. A Moira pede que a deusa se esconda e vai falar com ele. Arrependido de alguma coisa que eu não sei e nem quero saber, Sirius começa a implorar de novo por uma segunda chance, dizendo que a ama e pedindo para fugirem juntos dali. Mas, como sempre, a deusa não gosta do que ouve e mata o grandiosíssimo Sirius não Black. Elas, vendo o corpo do Sirius, se olham com um pequeno sorriso e olhar malicioso, e vão transar. Do nada, eu sei. E o filme acaba aqui. E este foi o primeiro quadro do canal que eu decidi chamar de Lixos da Sétima Arte. O problema desse filme é que ele se leva a sério. Como todo filme europeu, era de se esperar que ele tenha muita nudez descarada. Além do mais, ele coloca uma criatura frankensteiniana na mistura e acha que isso automaticamente adiciona relevância e profundidade. Com certeza, só pode ter sido lavagem de dinheiro. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal, comente e ative as notificações. E deixa também dicas de filmes bons ou ruins que você gostaria de ver aqui